E estamos aqui no canal Estrelas Eternas e você é muito mais do que bem-vinda e muito mais do que bem-vindo aqui neste canal. Que Deus abençoe a sua vida, desfrute da palavra do Senhor que nós estaremos aprendendo um pouco mais aqui. E hoje nós vamos falar a respeito do mar da aflição, tendo como base Mateus capítulo 14 e o versículo 30. Vamos discorrer mais alguns versículos aqui, porém, como base aqui, vamos ficar com esse versículo. Mas antes da gente continuar, se caso você tenha assistido aos conteúdos do nosso canal, os nossos vídeos, e tem gostado, tem se agradado, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever e ativar o sininho, que dessa maneira você não vai perder, não vai deixar de receber as notificações quando nós postarmos mais um vídeo. Estamos fazendo isso diariamente. E Deus continue abençoando sua vida. Vamos lá. Versículo 30 de Mateus capítulo 14 nos diz: Todavia, reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Aqui neste capítulo, nós vamos ver no início do capítulo, falar um pouco de João Batista, onde ele estava preso e, devido a um pedido de uma moça, Herodes foi lá e mandou decapitar João Batista. Aí João foi morto e no versículo 13 nós vamos ver que Jesus teve a informação de que João havia sido morto. João, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. E aqui diz: assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Ao que parece, Jesus queria ficar um tempo a sós para talvez orar, provavelmente orar, que normalmente quando o nosso Senhor se afastava das pessoas, das multidões, ele queria orar. E então, ele foi para um lugar deserto de barco. Mas as pessoas, as multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiam a pé. Então, ninguém deixou Jesus em paz ali naquele momento. Ele saiu de barco para ir para um lugar mais deserto, para ficar em particular com o Pai. Mas as multidões souberam disso e foram seguindo Jesus a pé. E aí no versículo 14 diz: Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. E aí Jesus ali naquele momento ministrou cura sobre eles, curou-os. E depois, quando foi entardecendo, chegando perto da noite, Jesus os alimentou com a multiplicação dos pães, mais uma vez. E então, no versículo 22 aqui diz: Imediatamente após as pessoas se alimentarem, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Ele queria ficar a sós, ele queria ficar só com o Senhor para passar um período ali em oração. Então ele insistiu com os discípulos que saíssem, que fossem de barco para o outro lado, que depois ele iria. E depois ele também foi dispensando as multidões. Vão para casa, está anoitecendo, está ficando tarde. E ele precisava ficar a sós. E assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, ele esteve lá só. E aí Jesus ficou lá sozinho durante a noite, durante a madrugada, em oração, enquanto os discípulos estavam no barco e o povo estava retornando para casa. Só que os discípulos no barco, no meio do mar, começou a vir uma tempestade sobre eles, desde quando eles estavam lá no meio do mar, e essa tempestade foi empurrando o barco, fazendo com que eles passassem a madrugada acordados, lutando contra essa tempestade. Mas, quando chegamos aqui no versículo 24, na verdade no versículo 25, diz: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quarta vigília da noite é entre 4 horas e 6 horas da manhã. Então isso significa que Jesus passou a madrugada toda orando e os discípulos passaram a madrugada toda enfrentando a tempestade, enfrentando aquela batalha para sobreviver ali. Então, eu penso que seja próximo das 6 horas, no momento quando o sol está começando a aparecer, porque se fosse o período da madrugada onde está escuro, eles não conseguiriam ver Jesus, porque estava tendo a tempestade, provavelmente tinham nuvens devido à tempestade que estaria cobrindo a lua, então não haveria iluminação nenhuma para mostrar que havia alguém se aproximando do barco ali. Mas com o sol nascendo um pouquinho, provavelmente os raios solares bateriam nas vestes, na pessoa de Jesus Cristo, eles veriam um vulto um pouco de longe, e então eles exclamariam o que estariam dizendo aqui, gritando com medo, dizendo: é um fantasma.
quando na verdade era o nosso Senhor. E então eles conseguiram enxergar a certa distância o nosso Senhor se aproximando do barco, andando sobre o mar. Que coisa sobrenatural, que coisa impressionante, mostrando que o nosso Senhor tem sim o controle sobre tudo. Ele vai além da física, ele vai além da nossa capacidade, ele domina todas as coisas deste mundo. E aí quando eles gritavam com medo, imediatamente Jesus disse no versículo 27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Jesus lhe respondeu, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele deu alguns passos na direção de Jesus sobre as águas. Teve uma experiência magnífica com o nosso Senhor ali. E aí vem o versículo base. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Jesus, estendendo a mão imediatamente, Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E até aqui nós ficamos. Nós vemos que o Senhor ele reclama de Pedro, homem de pequena fé, por que duvidou? Porque todas as coisas que Deus faz em nossa vida é através da fé. A gente vai ver, muitas vezes, muitas curas que aconteceram, que Jesus Cristo proporcionou às pessoas, onde ele disse, vai em paz, a tua fé te salvou, vá e conforme a tua fé o farei. No capítulo anterior, o capítulo 13, Jesus foi ministrar, foi ensinar no lugar, na cidade dele, onde ele habitava anteriormente, e as pessoas conheciam ali Jesus e a família de Jesus. E as pessoas duvidaram, ficaram dizendo, não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Seus irmãos, suas irmãs não andam entre nós? Por que ele tem tanta autoridade para ensinar assim? E assim, como as pessoas não tiveram fé nele ali, diz o final do capítulo 13, que Jesus não fez muitos milagres ali, porque eles não tiveram fé, porque eles não exerceram a fé, não confiaram no Senhor. Então, Jesus sempre fez as coisas e sempre faz as coisas na nossa vida através da nossa fé. E aí, quando a palavra fala de mar, muitas vezes o mar representa aflições, angústias, problemas, dificuldades. Tanto que na eternidade a gente vê a palavra nos dizer que haverá novos céus, nova terra, e o mar já não existirá mais. Por que o mar não existirá mais? Porque não haverá mais aflições, porque não haverá mais angústias, porque não haverá mais problemas, mais dores. E o mar, na palavra do Senhor, representa isso: angústias, aflições, problemas, dificuldades. E aí Pedro, ele começou a dar uns passos na direção do nosso Senhor, para ter uma experiência magnífica com o nosso Senhor. Ele estava fixo, olhando para Jesus e tendo confiança no Senhor. Mas aí, de repente, ele começou a sentir a força do vento, começou a ver as ondas, começou a ver aquela tempestade. E aí ele olhou para si, olhou para aquela tempestade grandiosa e começou a pensar, provavelmente, eu não tenho capacidade de vencer essa onda aqui, eu não tenho capacidade de vencer esse vento, ele é muito mais forte do que eu. E aí ele começou a olhar para aquelas dificuldades, começou a olhar para si mesmo e então começou a afundar. Começou a olhar para a sua incapacidade e começou a afundar. E aí Jesus vem, ele pede socorro, Jesus vem, socorre e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que tivesse dúvida? Por que não teve fé? Por que não exerceu essa fé que eu coloquei em você? E a mesma coisa o Senhor nos diz hoje, porque nós temos muitos problemas nesta vida, muitas angústias, muitas aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, exerça a tua fé, confie no Senhor, que o mais Ele fará em você. E às vezes a gente olha para os problemas, para as dificuldades, olha para a nossa incapacidade de vencer os problemas, de vencer as aflições deste mundo. E aí a gente começa a afundar em angústias, em depressão, começa a afundar em entristecimento, começa a afundar pensando que aquele problema é maior do que nós. E realmente é maior do que nós, mas não é maior do que o nosso Deus. E as coisas aqui neste mundo não são referentes a nós, não são referentes à força do nosso braço, à nossa intelectualidade, são referentes à nossa fé no nosso Senhor, que é maior do que tudo. Ele é o Criador do universo, de todas as coisas que há. Qual é a dificuldade que há para Ele? Ele tem o controle de tudo. Então cabe a nós confiar neste nosso Senhor e exercer essa fé que Ele vem nos mostrando na Sua palavra e Ele vem aplicando em nossa vida. Então, quando você estiver passando pelos problemas, pelas dificuldades, não olhe para as dificuldades, olhe para o Senhor. A palavra nos diz, nos Salmos, eleva os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. Eu elevo os olhos para os montes são maiores do que eu, os montes de dificuldades são maiores do que eu. De onde é que me vem o socorro? Meu socorro vem além dos montes, acima dos montes, o meu Senhor, que fez os céus e a terra. E diante da sua voz, toda a terra se derrete, todos os montes se abalam e se desfazem diante do nosso Senhor. Não há dificuldade maior do que o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Então, simplesmente exerça essa fé no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Confie nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que o Senhor seja o teu deleite, que o Senhor seja o teu prazer, a tua alegria, e que toda a tua esperança, toda a tua confiança esteja no Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Amém. Deus eterno, soberano Pai, maravilhoso Senhor, obrigado por esta confiança que o Senhor vem colocando em nós, por essa fé que o Senhor vem colocando em nós, de que Tu és maior do que todas as dificuldades que nós pudermos enfrentar neste mundo aqui, Senhor. E obrigado porque a Tua boa mão está conosco, porque o Senhor promete estar conosco até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, e Tu és fiel para cumprir, meu Deus. Deus, faz com que nós venhamos ter mais e mais fé, mais e mais confiança no Senhor, e que venhamos entender a nossa dependência de Ti, e assim venhamos viver para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos com a certeza da vitória. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.